Muitas pessoas subestimam o poder que a organização financeira pode ter no seu futuro. Se você não duvida disso, ou seja, que uma boa organização financeira pode fazer você alçar voos significativamente maiores no futuro, esse vídeo é para você. Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, compartilhe, se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado, recebendo aqui as novas informações que a gente vem compartilhando sobre finanças, investimentos, dinheiro, economia, tudo que é relevante aí para o seu patrimônio financeiro, tá? Bom, vamos lá, né? Antes de começar, eu preciso contar uma história, né? Recentemente eu li o livro O Alquimista, do Paulo Coelho, né? Já é um livro muito famoso, tanto no Brasil quanto fora do mundo, muitas pessoas recomendam, ele é bem legal, bem interessante. Só que eu consegui encontrar um paralelo com o mundo dos investimentos, com o mundo das finanças. Qual que é a história resumida, se você não leu o livro do Alquimista? Seguinte, existe um pastor de ovelhas lá na Espanha, Santiago, que ele mora em Andaluzia. E depois de alguns sonhos repetidos com a mesma coisa, com um possível tesouro que está destinado a ele decide fazer uma consulta com aquelas pessoas que preveem o futuro e tudo mais. E a pessoa fala o seguinte, olha, segundo aqui o que eu acredito, né, que eu senti na sua presença, você tem que ir atrás em busca desse tesouro que está destinado a você. E nesse sonho, ele visualizava que o tesouro dele estava escondido lá no Egito. Resumo da história, ele atravessa, né, o mar ali entre a Europa e a África, passa por Marrocos, chega no Egito, especificamente ali quando ele consegue visualizar as pirâmides, e ele tem uma outra visão. Uma visão de que existe um tesouro enterrado onde? Em Andaluzia, onde inclusive ele já havia passado algumas noites lá. Ele volta até Andaluzia, né, faz todo o trajeto inverso, chega, começa a cavar no lugar dessa visualização, onde ele teve essa visualização, e sim, tinha um tesouro enterrado lá. Qual que é a moral da história? Qual que é o paralelo que eu consigo encontrar com o mundo dos investimentos? Bom, muitas pessoas acreditam que o seu tesouro, né, ou seja, um grande retorno, um grande patrimônio acumulado no final das contas, só vai ser possível de ser atingido quando ela traçar uma longa trajetória. Que longa trajetória é essa? Quando ela aprender muito sobre economia, quando ela aprender muito sobre matemática financeira, quando ela aprender muito sobre investimentos em ações, quando ela aprender muito sobre investimentos em fundos imobiliários, quando ela aprender muito sobre investimentos em renda fixa e quando ela aprender muito sobre investimentos internacionais. Ou seja, um longo trajeto, basicamente saindo de Andaluzia e indo até as pirâmides do Egito. Só que qual que é o ponto? O que eu quero te mostrar aqui é que você tem uma outra opção. Você não necessariamente precisaria traçar todo esse trajeto para alcançar um nível de patrimônio significativo lá na frente. Ou, né, para alcançar o seu tão sonhado tesouro. E aí eu fiz uma simulação considerando valores, tá? Então vamos supor que hoje o seu orçamento funciona da seguinte maneira. Você recebe o seu salário, a sua renda, não sei se você recebe de 15 em 15, uma vez por mês, semana em semana, mas vamos supor que você receba toda a sua renda e você faça o seguinte, você arque com todas as suas despesas mensais e depois, ao final do mês, ao final do período, você olha e opa, sobrou R$100 para eu poupar e investir. O que você faz? Você vai e coloca esses R$100 na sua carteira de investimentos. Uma boa carteira de investimentos, diga-se por sinal, que vamos lá, consiga trazer um retorno médio anual de 15% ao ano. Depois de 30 anos, mantendo essa disciplina, ou seja, poupando e investindo R$100 por mês, você vai chegar, depois de 30 anos, com um retorno anual de 15%, que é um retorno bacana, e um patrimônio acumulado de aproximadamente R$556 mil. Pô, Gui, é um patrimônio legal? É um patrimônio legal, mas considerando que a gente vai ter inflação nesse período, não significa ser nenhum tesouro. Você fala, poxa, para alcançar o tesouro, então eu vou fazer o quê? Vou traçar o trajeto lá de Andaluzia, na Espanha, até o Egito, as pirâmides do Egito, certo? Vou estudar economia, matemática financeira, renda fixa, fundos imobiliários, ações, internacional e por aí vai, para eu tomar melhores decisões de investimento. Investir cada vez melhor a minha grana e aí sim acumular um patrimônio daqui a um tempo digno de ser um tesouro. E aí você faz isso, você aprende, você passa por todo esse trajeto. Aprende mais sobre economia e tudo isso que eu falei. E aí você consegue ter um rendimento digno de um dos maiores e melhores investidores do mundo, quem? Warren Buffett. Rendimento aproximado da carteira do Buffett aí nos últimos 50 anos foi de perto de 20% ao ano. Então vamos supor que você fez todo esse trajeto. Depois de anos, você conseguiu finalmente obter um retorno dos seus investimentos de 20% ao ano. Algo digno de Warren Buffett. Só que tem um porém. Você continuou poupando e investindo os R$100 por mês durante 30 anos. Qual seria o seu patrimônio acumulado? R$1.543.000. Poxa, Gui, agora sim. Agora a gente está falando de um valor digno de um tesouro, né? Mais de R$1,5 milhão, certo? Vamos lá. Você fez todo esse trajeto, chegou no Egito, R$1.543.000.
R$ 1.000. Só que tem um ponto. O tesouro, nesse caso, no mundo dos investimentos, pode estar muito mais perto do que você imaginava. Vamos supor que ao invés de você gastar todo esse tempo estudando mais sobre economia, investimentos, todas as classes de ativos, alocação, derivativos e por aí vai, você simplesmente focou em fazer uma organização financeira mais bacana, ou seja, se organizar financeiramente. Ao invés de você receber a sua renda, pagar as suas contas e depois investir o que sobra, você se comprometeu a fazer o seguinte: eu vou receber o meu salário, eu vou investir um pouco mais e depois eu vou cortar o que não seja essencial. E aí você se comprometeu com isso e conseguiu fazer. Porque se você não vive, né, perto da linha da pobreza aqui no Brasil, você consegue poupar e investir um pouco mais. Lógico que tem gente que vai falar: Gui, você não está falando com a maioria da realidade do brasileiro, da brasileira. Estou falando para quem já tem um pouco mais de condição, para quem consegue poupar e investir, certo? Então vamos lá. Vamos supor que você fez isso. Ao invés de estudar sobre economia e investimentos, você simplesmente se organizou financeiramente melhor. E ao invés de poupar e investir R$ 100 por mês, você passou a poupar e investir R$ 300 por mês. Quanto que isso significaria de patrimônio depois de 30 anos? Vamos lá, então a gente tem dois cenários. Primeiro, poupou e investiu R$ 100 com uma rentabilidade de 15% ao ano, chegou em um patrimônio, depois de 30 anos, de 556 mil. Segundo cenário, fez todo o trajeto de Andaluzia até o Egito, até as pirâmides, aprendeu tudo sobre investimentos, continuou poupando R$ 100. Chegou num patrimônio acumulado, depois de 30 anos, de 1.543.000, um belo de um tesouro. E aí, simplesmente você economizou todo o trajeto no nosso terceiro cenário. Você falou: poxa, eu vou me organizar financeiramente, está muito mais no meu controle do que traçar todo esse trajeto até o Egito. Então você passou a poupar e investir R$ 300 por mês, mas com a rentabilidade de 15% ao ano. O patrimônio acumulado depois de 30 anos seria de aproximadamente R$ 1.670.000. Ou seja, nesse terceiro cenário, você acumularia um patrimônio significativamente maior do que no segundo. Quando você, ao invés de se dedicar a fazer o mais simples, ao que estava na sua mão, ao que estava do seu lado, que era se organizar financeiramente e poupar e investir um pouco mais, você simplesmente decidiu aprender mais profundamente sobre todas as classes de ativos, ser um profissional no mundo dos investimentos, ter uma rentabilidade digna de Warren Buffett. Então, olha só que interessante. Aqui a gente está falando que o esforço de se organizar financeiramente e poupar um pouco mais, investir um pouco mais com consistência, traria, digamos, um tesouro muito maior no longo prazo do que você passar todos os anos estudando de maneira profunda o mundo dos investimentos para ter uma rentabilidade digna de um dos maiores e melhores investidores do mundo. Aí você vai perguntar: poxa, Gui, mas se eu fizer os dois, se eu poupar e investir um pouco mais, ou seja, me organizar financeiramente um pouco mais e passar a ter uma rentabilidade digna de um dos maiores e melhores investidores do mundo, aí, obviamente, você vai ter um tesouro, digamos assim, ainda maior, tá? Mas qual que é o ponto desse vídeo aqui? Final das contas, eu quero te mostrar uma boa parte do patrimônio que o seu eu do futuro vai acumular lá na frente, está nas suas mãos agora. Muito mais fácil do que você imaginou, tá? Ou seja, basta você se organizar melhor financeiramente para que o seu eu do futuro usufrua de uma vida muito mais confortável do ponto de vista financeiro. Então, não delegue todo o patrimônio do seu eu do futuro para os seus investimentos. Delegue uma boa parte desse patrimônio para você, de agora, para sua simples organização financeira, tá certo? Se você fizer isso, é muito maior a chance de você se surpreender positivamente lá na frente, ou seja, ter um patrimônio muito maior do que você imaginava, tá certo? Agora, poxa, Gui, eu não faço a mínima ideia de onde ou por onde eu consigo me organizar financeiramente. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona uma planilha que a gente vai compartilhar com vocês de organização financeira, tá? Uma planilha aqui da Finclass. É uma planilha que vai te ajudar a se organizar financeiramente e também a fazer o controle ao longo do tempo. Conforme você vai fazendo esse controle ao longo do tempo, você vai entendendo se o seu eu do futuro pode se beneficiar mais, pode se beneficiar menos, que caminho você tá. Perfeito? Então vamos lá. Essa é a cara da planilha. Ela tem 3 abas. Uma chamada orçamento, a outra chamada acompanhamento e a última chamada controle. Perfeito? O que a gente tem aqui na primeira aba? Planejamento. A gente tem aqui uma recomendação básica e simples de qual que é o percentual da sua renda que você deveria gastar com cada um desses itens. Primeiro ponto aqui. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. São realidades completamente diferentes, são regiões completamente diferentes, são quase que países diferentes dentro do mesmo país.
Estou dizendo que são hábitos de vida diferentes, né? Então, famílias, estruturas familiares muito diferentes. Então, óbvio, isso daqui é uma recomendação genérica. Você pode ter um pouco de diferença aqui entre as quebras das despesas? Lógico, mas é importante você ter um ponto inicial, um ponto de partida, perfeito? E não tentar mexer muito. Você acaba mexendo muito, você acaba desestruturando todo esse plano. Mas vamos lá, o que você vai fazer aqui? Primeiro passo. Você vai colocar aqui nessa célula renda prevista mensal, o quanto você ganha por mês. Gui, eu ganho 10 mil reais por mês. Você ganha 10 mil reais por mês, aí vem lá, descontado no seu Lerite INSS, imposto de renda, desconto do Vale Transporte, desconto do Vale Refeição. Eu quero saber o quanto cai líquido na sua conta. Esse é um outro problema. As pessoas falam, não, eu ganho 10 mil reais e eu gasto 10 mil reais por mês. Aí você vai ver a pessoa, cai na conta dela 7.500. E ela gasta 10 mil. E ela não sabe porque ela tá hoje toda endividada. Você não ganha 10 mil reais. A empresa, ela despende 10 mil reais. Só que aí vem o governo e fica com uma parte. INSS fica com outra parte. Ali o desconto do Vale Transporte, Vale Refeição e assim sucessivamente. Tá? Inclusive, a empresa paga mais do que 10 mil reais, mas isso é assunto para um outro vídeo, beleza? Então, eu quero que você coloque aqui o quanto que cai líquido na sua conta. Não faça isso com renda bruta. Vai dar um resultado completamente diferente da realidade que você vive todo mês. Então, Gui, eu tenho lá bruto 10 mil reais no meu Lerite, mas cai líquido ali na minha conta 7.500 reais. Show de bola! O que eu vou pedir para você? Você simule aí, ou faça, os seus gastos mais ou menos por mês, só para você colocar aqui, não precisa fazer na vírgula tal, faz uma ideia só para a gente passar dessa etapa aqui. O quanto que você gasta mais ou menos do seu dinheiro hoje, da sua renda mensal hoje, tá? Colocar 6 mil reais, Gui. Legal, só vou fazer uma observação. Existem pessoas que têm um salário fixo todo mês, existem pessoas que são autônomas, ou seja, Gui, eu sou dentista, sou advogada, eu sou empresário, e tem a renda, muito divergente mês a mês. O que você faz para se planejar aqui? Coloca uma média dos últimos 12 meses. Se você colocar uma média aqui dos últimos 12 meses, vai te dar uma ideia de qual que é a sua renda média, qual que é o seu gasto médio, e assim vai ficar melhor para você se planejar. Perfeito? Bom, aqui tem uma sugestão, lembra, inicial, a vida de cada uma das pessoas, a estrutura da família, hábitos e tudo mais é diferente, mas esse é um ponto inicial para você começar a se organizar financeiramente. Tem uma sugestão, que você gaste 55% da sua renda líquida, tá? Com as suas despesas essenciais, 10% com lazer, 10% com a sua própria educação, 15% você vai direcionar para a sua liberdade financeira, ou seja, para o atingimento da sua independência financeira, de uma renda mensal passiva lá no futuro, e 10% você vai direcionar para a sua reserva de emergência se você não tiver completado a sua reserva de emergência. Então, o que eu estou colocando aqui? Ponto inicial, você vai direcionar 25% da sua renda mensal para investimentos. Gui, no meu caso, é muito. Calma, antes de você falar que é muito, faça o seu plano, faça o seu acompanhamento. Se você chegar à conclusão que, Gui, realmente aqui é muito difícil, aí ok, você vai ajustando. Mas tente, tá? Poupar e investir o máximo possível, perfeito? Lembre-se, se você se organizar financeiramente, tem muitas das vezes a mesma força que você ter um rendimento equivalente ao do Warren Buffett. Tá muito mais factível isso daqui do que você ter uma rentabilidade similar à do Warren Buffett, tá? Durante 30, 40, 50 anos. Então é isso que eu tô te mostrando. Se esforce nisso aqui. Tá muito mais factível do que ter a rentabilidade média nos próximos 30, 40, 50 anos do Warren Buffett, certo? Bom, então aqui a gente vai te dar uma sugestão de quanto você tem que gastar com cada uma dessas despesas, certo? Gui, mas no meu caso é muito diferente. Aí a gente passa para a segunda aba aqui, que é a aba de acompanhamento. Aqui você vai conseguindo acompanhar mês a mês se você tá no caminho certo, ou se você tá divergindo um pouco do que é essa sugestão. Perfeito? Então a gente tem aqui, uma linha, As primeiras linhas são para receita, ou seja, para sua renda. No caso, a primeira aqui é salário. E aqui tem uma outra linha que a gente deixou para renda, que pode ser que você tenha uma renda extra. Tem um apartamento que ele está alugado, você recebe, às vezes tem aposentadoria, às vezes tem uma pensão, tem qualquer coisa, tá? Então tem uma linha para renda extra, no caso aqui eu deixei zerada, porque a maioria dos brasileiros e brasileiras não tem isso, Então deixei aqui isso zerado. Então tem a receita total, R$7.500. E aí a gente começa a entrar aqui nas linhas das despesas. Então se você perceber, as primeiras são as mais relevantes
de acordo aí com o gasto médio do brasileiro, tá? Primeiro, condomínio e aluguel. Ah, Gui, eu não moro em condomínio, eu moro em uma casa, direto na rua. Poxa, tá bom, então você vai zerar aqui a parte de condomínio e vai colocar aqui a parte de aluguel, o quanto que você paga de aluguel cheio. Transporte, o que entra em transporte, Gui? Poxa, se você paga uma prestação do seu carro, entra aqui no transporte. Se você gasta dinheiro com gasolina, entra aqui no transporte. Se você gasta dinheiro com condução, bilhete único, o bom, não sei qual que é o cartãozinho lá, né? É de outras cidades, coloca aqui, perfeito? Depois, alimentação. Ah, Gui, a gente sai para comer, a gente compra comida no mercado, tal, coloca aqui? Coloca aqui. E assim sucessivamente. Luz, água, internet, academia, saúde, né? Plano de saúde. Quando você gasta o cartão de crédito, se você tem diarista ou não, você vai preenchendo tudo isso daqui. Perceba que essa lista, ela é relativamente bem completa. E aqui tem até espaço para você colocar outros tipos de despesas. Então, ó, tá vendo aqui que tem alterar nome do campo para. Você pode colocar aqui, inclusive, colocar aqui, eu não tenho aqui empréstimo. Então você pode, inclusive, preencher com outro nome aqui, né? Você fala, escola de futebol. Pô, você pode colocar aqui, tá? Escola de futebol. Pronto. Vai fazendo isso daqui de acordo com a sua realidade, tá? Eu só vou tirar aqui para deixar normal. Aqui embaixo tem lazer. Né? Poxa, então, alimentação, se eu saio para comer, eu tinha falado lá, alimentação para sair para comer, mas você coloca aqui na lazer, né? Restaurante e tudo mais. Assinatura, assina Netflix, Amazon, Max, da HBO, sei lá, Star Plus, Apple TV, tudo, soma, coloca aqui. Vou pra balada, coloca aqui o quanto que você gastou, tá? Não o quanto que você vai gastar. Isso daqui é um acompanhamento, é importante você entender. Isso daqui tem que refletir a realidade do seu mês. Pô, Gui, é chato fazer isso. É chato fazer isso? É, mas o que eu te disse? Que isso aqui tem o potencial de gerar um patrimônio para você no futuro equivalente a se você tivesse uma rentabilidade digna de Warren Buffett. Muitos casos da vida dos brasileiros e brasileiras, só se organizar financeiramente, traria um potencial de acúmulo de patrimônio no futuro muito maior do que se aumentasse a rentabilidade de 10 para 15 para 20% ao ano, tá? Então veja, é chato? É, mas pode ser a diferença entre você acumular 500 mil daqui a 30 anos ou 1,5 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio. Então se imagine daqui a 20, 30 anos com 550 mil ou com 3, 4, 5 milhões. Então veja, é chato? É, mas olha o potencial que isso tem de trazer patrimônio para você lá na frente. Tá? Então você vai ter que fazer isso. É chato? É, mas faça. O potencial, o bem que isso pode gerar no futuro é imensurável, tá? Bom, você vai preenchendo lazer e tudo mais. Aí, investimentos, educação. Pô, educação e investimento, Gui? Poxa, se você estiver estudando alguma coisa para, você ganhar mais seu trabalho, para você ter uma rentabilidade melhor na sua carteira de investimentos, poxa, é algo que você pode entender aqui como um investimento, tá? E aqui a gente colocou a liberdade financeira, reserva de emergência, pode ser a mesma coisa, mas é o quanto que você direciona para sua carteira de investimentos. Ou seja, o quanto que você está depositando, né, na conta do seu eu do futuro. Lembre-se, toda vez que você poupa e investe, você está colocando um dinheiro a mais na conta do seu eu do futuro. Toda vez que você gasta mais do que você ganha, você entra no cheque especial, gasta no cartão de crédito, financia alguma coisa. Tá pagando juros? Você está tirando um pouco de dinheiro da conta do seu eu do futuro para gastar agora. Então, poupou, investiu, depositei uma grana para o meu eu do futuro. Gastei mais e peguei dinheiro emprestado, estou tirando dinheiro da conta do meu eu do futuro. Aqui a gente já vai entender, ó, você já vai começar a ver mês a mês o quanto somaram as suas despesas e o quanto sobrou ou não sobrou. Então, nesse caso, poxa, ó, foi aqui, teve uma sobra negativa. Ou seja, você gastou mais do que você ganhou. Mas nesse caso aqui tá um pouco errado, porque a gente colocou aqui que você investiu, né, basicamente R$ 1.500. Então você não investiria 1.500, você investiria menos. Você fala, pô, então vou colocar R$ 500 aqui, certo, Gui? Ainda daria um pouco negativo. Então, pô, se você investisse R$ 300 aqui, né, R$ 800 somado, aí ia sobrar R$ 5 para você no mês, ficou na sua conta corrente lá, enfim, tudo bem, né? Não é R$ 5, vai fazer uma grandíssima diferença. Você vai fazer isso mês a mês, mas depois do primeiro mês, você vai chegar aqui, ó, controle, e você vai entender como que está o seu gasto mensal, como que está o seu orçamento frente àqueles percentuais recomendados. Então lá, ó, se você entrar aqui, ó, nessa linha, nessa aba planejado, todos esses valores, eles estão em linha com o que a gente colocou lá na aba orçamento. Então você colocou a sua renda de 7.500, a gente disse aqui, né, com base nesses percentuais, quanto você deveria gastar com despesa essencial, lazer, educação, investimentos. Você vem na aba controle, você vai conseguir ver aqui, ó. Mês de outubro, como é que foi? O planejado, que é o que está lá,
Despesa essencial, 4.125. Quanto que eu gastei? 6.120. Ou seja, com base naquele plano, eu estou gastando bem mais, né, em despesas essenciais do que aqueles 55%. Então, o que seria legal você fazer? Será que tem como eu visualizar aqui ou enxergar alguma dessas despesas que eu consiga reduzir? Ah, Gui, mas são despesas essenciais. Ou seja, eu não consigo reduzir. Calma, que eu já vou te dizer que uma até em despesa essencial tem espaço. Não é no caso de todo mundo? Obviamente que não, tá? Mas conversando com os maiores planejadores financeiros do Brasil, inclusive o Gustavo Cerbasi, ele me trouxe esse insight, eu vou compartilhar com você. Poxa, lazer, você gastou, o planejado era que você poderia gastar 750, você gastou só 550, né? Então você teve um saldo positivo aqui. Educação, a mesma coisa, investimentos, mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, nessa aba, você consegue efetivamente ver se o que você realizou naquele mês está em linha com o que você planejou ou em linha com aquele plano, com aqueles percentuais que a gente colocou lá na aba orçado, tá? E você pode chegar à seguinte conclusão. Ô Gui, eu tô gastando muito mais, seja em despesas, lazer, né, do que eu deveria, segundo o plano. E aí tá sobrando muito pouco espaço para investir. Ou seja, eu estou naquele lugar que eu posso até aumentar minha rentabilidade, mas se eu conseguisse me organizar financeiramente melhor, eu teria o meu tesouro, né? Ou seja, eu acumularia um patrimônio muito maior lá no futuro, porque eu estou investindo pouco frente ao tamanho da minha renda. Estou investindo 5% da minha renda, 6% da minha renda, às vezes menos. Então veja, se você está investindo 5% da sua renda, o potencial que uma boa organização financeira tem de você acumular um patrimônio lá no futuro é muito maior do que se você se organizar melhor, do que se você passar a investir muito melhor. De novo, se você investe menos do que 10% da sua renda mensal para você acumular mais patrimônio no futuro, para você ter muito mais dinheiro no futuro, é mais eficiente você se organizar melhor financeiramente, reduzir as suas despesas e passar a poupar e investir mais do que 10%, 15%, 20% do que você melhorar a rentabilidade dos seus investimentos. Olha que doideira. Posso que ninguém nunca tinha te falado isso. Por que nunca ninguém tinha te falado isso? Porque normalmente a pessoa quer te vender alguma coisa que vai fazer você ter uma rentabilidade maior. Só que tô te falando a verdade, beleza? Ô Gui, agora beleza, mas tem um grande problema, né? Então tem umas despesas lá maiores. Como é que eu conseguiria, ou por onde eu deveria começar a cortar as minhas despesas? Vou te dizer o seguinte, e de novo, essa minha recomendação, ela é diferente do que você observa na maioria dos lugares, na maioria dos vídeos. O que a maioria dos vídeos fala? Corte gastos supérfluos. Então, corte a assinatura da Netflix, corte a assinatura do Spotify, corte, poxa, o McDonald's que você come no final de semana. Vamos lá, se você cortar tudo isso por mês, você vai economizar o quê? 150 reais. E você vai parar de ir no McDonald's. Você vai ter que ir no ônibus, ou no metrô, ou no trajeto aí pro seu trabalho, ouvindo aqueles anúncios chatos do Spotify. Você não vai conseguir assistir um filme bacana no final de semana, vai ficar procurando na televisão, vai ter que cair no final das contas lá no domingo, assistindo o que passa no domingo, Luciano Huck, Sessão da Tarde, Faustão, sei lá o que você vai ver. Mas vai ser chato pra caramba. Pra quê? Pra você economizar 150 reais. Então, depois de conversar com os maiores e melhores planejadores financeiros, não só do Brasil, como do mundo, eu tenho uma regra bem clara dentro da minha cabeça. É melhor você focar nos seus grandes gastos, tá certo? E tentar reduzir eles, porque o impacto vai ser muito mais relevante. Então, deixa eu te dar um exemplo. Talvez hoje você viva em uma casa, um imóvel, que seja muito maior do que você necessitaria. Tá? E eu vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que vivem em imóveis de mais de 100 metros, 150 metros quadrados e vivem só em casal, ou casal e um filho. O primeiro ponto ele é muito claro. Você tem um aluguel bem mais alto do que você poderia ter. E aí tem coisas que as pessoas não levam em consideração. A sua conta de luz, muito provavelmente, ela é mais alta do que ela poderia ser. O seu IPTU, muito provavelmente, ele é mais alto do que ele poderia ser. O seguro do seu imóvel, muito provavelmente, é mais alto do que ele poderia ser. O condomínio, se for um apartamento, provavelmente é muito mais alto do que ele poderia ser se você tivesse em um imóvel mais simples. Não estou falando para você passar sufoco, simplesmente para você verificar se existe a possibilidade de você reduzir o padrão do seu imóvel atual. Se você fizer isso, você tem o potencial de economizar 500, 1.000, mais do que R$1.000 todos os meses.
E aí você aumentar de maneira significativa quanto você vai poupar e investir por mês. E detalhe, você vai continuar com o seu Spotify, você vai continuar assistindo o seu Netflix, você vai continuar indo no McDonald's ou com esses pequenos gastos que podem parecer supérfluos, mas vão tornando a nossa vida no dia a dia mais confortável. De novo, você quer ir no trajeto do seu trabalho escutando anúncio no meio de uma música ou de outra? Você quer ter que assistir TV aberta, cara, todo final de semana quando você estiver em casa lá com sua família? Não dá. Então assim, e de novo, se você cortar isso, você vai poupar e investir o quê? Mais de 100, 150 reais por mês? Agora vamos falar, pô Gui, não, já tô com o imóvel assim que ele tá muito bem ajustado, não dá para reduzir o tamanho, o padrão do meu imóvel. Legal, vou te dar uma outra sugestão. Se você se muda para um imóvel em uma região um pouco mais popular, não sei onde você mora hoje, tá? Isso pode não funcionar para todo mundo. De novo, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. O que eu compartilho aqui pode não fazer sentido para você, mas tenho certeza que para algumas pessoas vai fazer sentido e isso pode mudar a vida delas daqui a 10, 15, 20 anos. Elas vão lembrar, vão falar, cara, ainda bem que eu escutei o Gui, hoje eu tenho um patrimônio muito maior do que eu poderia se eu continuasse naquela realidade. Você pode mudar de bairro. Então, poxa, Gui, hoje eu moro num bairro que eu pago um aluguel muito mais caro para a mesma metragem quadrada. Aí eu vou te dar um exemplo. Hoje eu, Gui, moro no bairro de Pinheiros. O metro quadrado do aluguel lá é muito mais caro de onde eu morava antes, em São Caetano. Por que eu me mudei? Porque hoje eu tenho a condição de arcar com esse aluguel muito mais caro para a mesma metragem quadrada. Mas talvez não seja a sua realidade. Então você poderia fazer o caminho inverso. Morar num apartamento ou num imóvel do mesmo tamanho, com o mesmo padrão de qualidade, de acabamento, porém em um bairro um pouco mais distante, um pouco menos central, tá certo? Você gastaria menos com aluguel, você gastaria menos com IPTU. Ah, Gui, mas eu gastaria um pouco mais em transporte e tudo mais. De novo, precisa ver se isso funciona para você. Mas cortar esses gastos significativos tem um poder muito maior do que se ficar cortando pequenas coisinhas supérfluas dia a dia, tá? Lógico, tenho 6 assinaturas de pacotes mensais. Cara, 6. Eu aposto que você nem entra na Apple TV. Eu aposto que você mal entra na Star Plus. Fica ali com Netflix, Amazon, que você já pegou 95% dos bons filmes e séries do mundo. Então, lógico, tem como você cortar supérfluo? Tem, mas de novo, não é isso que vai fazer com que o seu patrimônio lá no futuro, ao invés de ser 500 mil, suba para 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. E sim, é fazendo ajustes nestes grandes gastos. Quer ver um outro segundo grande gasto? Carro. Tem gente que tem um SUV e não precisaria ter. Tem gente que tem um sedã grande e não precisaria ter. O que você vai gastar mais? Você vai gastar mais gasolina, porque carro grande, carro mais potente, ele consome mais gasolina. Você vai gastar mais com seguro. Por quê? Porque carro grande, potente, tem uma manutenção mais cara e um seguro mais caro. Você vai gastar mais com manutenção. Cada peça, pneu, freio, pastilha, vela que você precisar trocar vai custar muito, muito mais caro. Então, carro também é um grande gasto. Hoje você tem um carro muito bom, mas se você andasse com um carro mais simples, você poderia economizar por mês cerca de 300, 400, 500 reais. Sem cortar Spotify, custa R$19,90. Sem cortar Netflix, custa, sei lá, 30, 40 reais. Sem cortar o seu McDonald's, que no final de semana custa 60, 70 reais aí pro casal. Então, olha o poder que reduzir o seu padrão de vida em grandes despesas fixas, mensais, pode ter no seu patrimônio no futuro. Transporte, eu vejo nos meus amigos, pode não ser a sua realidade de novo, mas com certeza para alguém que vai assistir esse vídeo vai fazer sentido, que não tem carro e fazem o quê? Aumentaram muito a sua despesa com transporte. Por quê? Poxa, hoje tá friozinho, eu não vou pro trabalho de metrô ou de ônibus, eu vou de Uber, cara, porque tá frio e tal. Não, eu vou de Uber. Aí vai voltar a mesma coisa. Hoje tá muito sol, vou de Uber. Hoje tá muito nublado, vou de Uber. Hoje tá não sei o quê, vou de táxi. Puxa, hoje tá trânsito, vou pegar aqui a faixa de táxi, vou de táxi. Então muitas pessoas hoje, inclusive, elas migraram, né, uma boa parte dos gastos que elas tinham antes com outras coisas, com transporte, simplesmente porque elas se acostumaram, se habituaram a andar sempre por transporte de aplicativo. É bom? É bom. Só que eu tenho uma frase que eu levo comigo, sempre seria bom você escutar, tá? Que frase é essa? O luxo de hoje é a necessidade de amanhã. Se você se acostumar a andar com transporte de aplicativo, se você se acostumar a ir sempre em restaurante caro, se você se acostumar a morar sempre em imóveis de alto padrão, em bairros extremamente badalados, é difícil você voltar atrás.
Então faça um esforço antes. De preferência, só faça essas mudanças, né, para quando você já tiver um patrimônio acumulado muito significativo, que garantam que você vai conseguir continuar arcando com todos esses luxos, porque, lembre-se, eles vão se tornar uma necessidade. Bom, é isso. Então você vai fazer esse orçamento, vai fazendo acompanhamento, vai fazendo esse controle e entendendo onde você pode se ajustar. Por quê? Porque lembre-se, se você se organizar financeiramente bem, isso tem um poder muito maior de acumular patrimônio no futuro do que se você tivesse a rentabilidade do Warren Buffett. Então clica no link aqui embaixo para baixar a planilha e, óbvio, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com quem também tá ralando pra caramba pra melhorar de vida, tá certo? Um abraço, até a próxima.